Bom dia a todos. No dia de hoje, vamos continuar com nossas aulas de transferência de calor. Continuamos com o tema convecção forçada externa. Hoje vamos falar um pouco sobre superfícies cilíndricas e esféricas. Na prática, é muito comum achar esses tipos de escoamento nos tubos de trocadores de calor de casco e tubo, onde existe a presença de um fluxo interno pelos tubos e o fluxo externo escoando ao redor desses tubos. Também podemos achar esses fluxos externos em diversos esportes, né, como futebol, tênis, golfe, beisebol, que estão relacionados a escoamentos externos sobre bolas esféricas. Como foi comentado para o caso de placas planas, o coeficiente total de resistência a movimento ou coeficiente de arrasto é a somatória da resistência a movimento devido ao atrito superficial e a resistência pela pressão, que também é chamada de resistência a movimento pela forma, devido à dependência da forma do corpo sobre essa resistência, que no caso de placas planas, essa resistência devido à pressão ou à forma era desprezível, por causa de que a área projetada sobre o plano perpendicular à direção do fluxo era praticamente desprezível. Já para o caso de superfícies cilíndricas e esféricas sobre escoamento externo cruzado, essa área não é desprezível. Portanto, essa resistência de forma tem uma grande importância sobre a formação da camada limite de velocidade sobre esses corpos. Podemos falar que o arrasto de pressão é proporcional à área frontal e à diferença entre as pressões que atuam na frente e na parte posterior do corpo submerso. Por isso, o arrasto de pressão geralmente é dominante para corpos rombudos, insignificante para corpos perfilados como os aerofólios e zero para placas finas e planas paralelas ao escoamento. O fluido que se aproxima ao cilindro é dividido em torno dele, formando uma camada limite que o rodeia. As partículas sobre o plano médio colidem contra o cilindro no ponto de estagnação, fazendo o fluido parar completamente e, por conseguinte, elevando a pressão nesse ponto. À medida que o fluido escoa ao redor do corpo, a pressão diminui na direção do fluxo, ao mesmo tempo que a velocidade aumenta. Quando um fluido se separa de um corpo, ele cria uma região de separação entre o corpo e o fluido. E essa região de baixa pressão, atrás do corpo onde ocorre escoamento com recirculação e com refluxo, é chamado de região de separação. Quanto maior é a região de separação, maior é o arrasto de pressão. Por exemplo, na primeira figura da direita, vemos essa região de separação para um número de Reynolds de 2000, o que representa um escoamento laminar. Nessa figura, vemos que esse ângulo de separação é de aproximadamente entre 80 a 90 graus com respeito à horizontal. Portanto, quanto menor for esse ângulo de separação, o coeficiente de arrasto é maior. Essa região do escoamento atrás do corpo, onde os efeitos do corpo se fazem sentir na velocidade, é chamado de esteira. O escoamento na região da esteira é caracterizado pela formação periódica de vórtices e pressões muito mais baixas do que a pressão do ponto de estagnação. A ocorrência de transição na camada limite, que depende do número de Reynolds, influencia significativamente a posição do ponto de separação. No caso do cálculo de Reynolds, o comprimento característico para superfícies cilíndricas e esféricas vai ser igual ao diâmetro externo D. E V seria a velocidade uniforme do fluido ao se aproximar ao cilindro ou à esfera.
Para o caso de superfícies cilíndricas ou esféricas, o escoamento é caracterizado como laminar para Reynolds abaixo de 2 vezes 10 a la quinta e turbulento para Reynolds maiores de 2 vezes 10 a la quinta. Como a velocidade em uma camada limite turbulenta é maior do que a velocidade em uma camada limite laminar, é razoável esperar que a transição retarde a ocorrência da separação. É dizer, altas velocidades do fluido permitem que a camada limite viaje ainda mais ao longo da superfície antes de ocorrer a separação. Como mostrado nas duas figuras embaixo, a separação para escoamento laminar acontece aproximadamente a um ângulo θ igual a 80 graus. Já para escoamento turbulento, essa separação acontece a aproximadamente 140 graus. As figuras da direita mostram uma bolinha num túnel de vento com dois valores de Reynolds diferentes. No caso da bolinha da cima, é um Reynolds de 15.000, que representa um escoamento laminar. Podemos ver que o ponto de separação acontece bem antes que a bolinha representada embaixo para um Reynolds de 300.000, que representa um escoamento turbulento. O ponto de separação da camada limite influencia fortemente sobre as forças de arrasto, como vamos observar no gráfico da direita, que apresenta o coeficiente de arrasto para um cilindro circular liso em escoamento cruzado e para uma esfera. E desse gráfico podemos concluir o seguinte: para Reynolds menores ou iguais a 2, os efeitos de separação são desprezíveis e as condições são dominadas pelo arrasto viscoso. E essa representação é semelhante à figura A, que apresenta os padrões de fluxo para fluxo cruzado sobre cilindro em vários números de Reynolds. A partir de um Reynolds igual a 10, começa a ocorrer separação. E essa região de separação cresce até cerca de Reynolds igual 10 a terceira. Como vemos na figura, na faixa de 10 a terceira e 10 a quinta, tanto para o cilindro como para a esfera, o coeficiente de arrasto permanece mais ou menos constante, observando que nesses valores de Reynolds ainda estamos na região laminar. Também podemos observar que na faixa de 10 a quinta a 10 a sexta, aproximadamente Reynolds valor de 2 vezes 10 a quinta, há uma súbita queda no coeficiente de arrasto, o que corresponde ao valor de Reynolds crítico, onde esse fluxo se torna turbulento. E, como vimos antes, o tamanho dessa esteira é diminuído. A rugosidade superficial, para o caso de uma placa plana, aumenta o coeficiente de arrasto em escoamento turbulento. Já para corpos rombudos, como o caso do cilindro circular ou uma esfera, um aumento da rugosidade superficial pode diminuir o coeficiente de arrasto, como é apresentado no gráfico que relaciona o efeito da rugosidade superficial sobre o coeficiente de arrasto de uma esfera. Nesse gráfico podemos ver, por exemplo, que para um valor de Reynolds de 2 vezes 10 a la quinta, temos um coeficiente de arrasto de aproximadamente 0,1 para uma esfera com rugosidade relativa de 0,0015, enquanto esse coeficiente de arrasto sobe para 0,5 para uma bola lisa. Então, neste caso, é reduzido por um fator de 5, simplesmente deixando a superfície mais rugosa. Nótese também, no entanto, que para valores de Reynolds de 10 a sexta, chegamos a valores de coeficiente de arrasto igual a 0,1 para superfície lisa e para superfícies rugosas temos valores de aproximadamente 0,4. Obviamente, tornar esfera rugosa nesse caso irá aumentar o arrasto por um fator de 4. E então, essa aqui
a resposta de por que são utilizadas bolinhas jugosas para jogar golfe, sendo que as velocidades das bolinhas de golfe vão entre 15 a 150 metros por segundo. Os números de Reynolds são inferiores a 4 vezes dessa quinta, o que reduz o coeficiente de arrasto em comparação com a bola lisa para cerca da metade. O que significa que para uma tacada dada, a bola de golfe percorre uma distância maior. Resultados experimentais para a variação do número de Nusselt local com θ para um cilindro em um escoamento cruzado de ar são mostrados na figura da direita. Partindo do ponto de estagnação, no qual θ é igual a zero, vemos que o padrão do fluxo ao redor de um cilindro é muito complicado e também que este padrão influencia sobre a transferência de calor. Num gráfico vemos como o Nusselt varia com o valor do Reynolds e com o valor de θ. Por exemplo, para as duas curvas que correspondem valores de Reynolds de 70.800 e 101.300, o valor de Nusselt é mínimo em 80 graus, que coincide com o ponto de separação do fluxo laminar. E a continuação, o Nusselt aumenta com o valor do θ como resultado da mistura intensa na região do fluxo separado. Já as curvas correspondentes a Reynolds igual a 140.000 e 219.000 diferem das duas primeiras no sentido em que tem dois mínimos para Nusselt. O aumento do valor de Nusselt para cerca de 90 graus é referida à região de transição. E com o posterior desenvolvimento da camada limite turbulenta, o Nusselt começa novamente a diminuir. E por fim ocorre a separação da camada limite num ângulo θ de 140 graus aproximadamente. A partir desse ponto, o Nusselt aumenta como um resultado da mistura na região da esteira. A partir dessas variações de coeficientes locais de transferência de calor ao longo da circunferência de um cilindro, chega-se a equações de Nusselt locais para diversos ângulos θ, como por exemplo a equação de Nusselt local para θ igual a zero, é decir, num ponto de estagnação, que é igual a 1.15 vezes Reynolds elevado a 1 meio vezes Prandtl elevado a 1 terço, para valores de Prandtl acima de 0,6. No entanto, os coeficientes locais têm um valor limitado em cálculos de transferência de calor, já que o cálculo de transferência de calor requer de coeficientes médios para toda a superfície. E existen na literatura diversas relações disponíveis para o número médio de Nusselt para escoamento cruzado sobre um cilindro. Apresentamos a primeira delas, proposta por Hilbert, onde o Nusselt médio é igual a C vezes Reynolds elevado a M vezes Prandtl a 1 terço para valores de Prandtl acima de 0,7. Sendo que esta equação também pode ser útil para escoamento sobre cilindros com seção transversal não circular com um comprimento característico D, né? Esse comprimento característico deve ser calculado. As propriedades do fluido são achadas a partir da temperatura do filme, né? Nessa equação de Hilbert, as constantes C e M são determinadas experimentalmente e apresentadas na tabela a seguir para cilindros circulares e não circulares. Também são indicados nessa tabela o comprimento característico D para cada uma dessas geometrias. Apresentamos aqui outra correlação empírica proposta por Sukauskas para cilindro circular em escoamento cruzado, onde o Nusselt médio é igual a C vezes Reynolds elevado a M vezes Prandtl elevado a N, que multiplica Prandtl sobre Prandtl S, todo isso elevado a 1/4.
Essa correlação é válida para Prandtl entre 0,7 e 500 e Reynolds entre 1 e 10 a sexta. Os valores das constantes C e M podem ser observados na tabela do lado e esses valores dependem do valor do Reynolds. Para estimar as propriedades do fluido nessa equação, não vamos a utilizar a temperatura do filme, sino que vamos a utilizar a T infinito, com exceção de Prandtl S, que essa propriedade será avaliada para a temperatura S, né, a temperatura da superfície. E o valor da constante N vai ser igual a 0,37 para Prandtl inferiores a 10 e 0,36 para Prandtl superiores a 10. Churchill e Bernstein propuseram uma única equação para o fluxo cruzado sobre um cilindro que cobre toda a faixa de Reynolds na qual há dados disponíveis, bem como uma ampla faixa de Prandtl. Essa equação apresentada aqui é recomendada para Prandtl vezes Reynolds maior ou igual a 2 e as propriedades do fluido são avaliadas na temperatura do filme. Lembrando que cada correlação empírica aqui proposta é razoável dentro de uma certa faixa de condições, na qual, para a maioria dos cálculos de engenharia, não apresenta melhores precisões do que 20%. Os efeitos da camada limite associada ao escoamento sobre uma esfera são muito semelhantes àqueles do cilindro circular. Para estes casos, a equação de Whittaker para o cálculo de Knudsen médio é recomendada. Essa equação é válida para valores de Reynolds entre 3,5 e 8 vezes 10 a quarta e valores de Prandtl entre 0,7 e 380. Para esta equação, as propriedades do fluido são determinadas a temperatura da corrente livre, T infinito, e com exceção do μs, que deve ser determinada a partir da temperatura da superfície. Essa equação também não apresenta uma precisão melhor do que 20%. Vamos então aplicar o conteúdo passado nessa aula de hoje por meio de um exercício proposto. O exercício diz o seguinte: um longo tubo de vapor de 10 centímetros de diâmetro, cuja temperatura superficial externa é de 110 graus Celsius, passa por uma área aberta que não está protegida contra ventos. Determine a taxa de perda de calor do tubo por unidade de seu comprimento quando o ar está a 1 atmosfera de pressão e a 10 graus Celsius e o vento está soprando sobre o tubo com uma velocidade de 8 metros por segundo. Para a resolução de um exercício deste tipo, vamos continuar com a metodologia proposta. O primeiro passo é o reconhecimento da geometria do escoamento. Agora, não se trata de uma placa plana em escoamento paralelo, sino de uma superfície cilíndrica com escoamento cruzado, pois sabemos que a correlação empírica a utilizar depende dessa geometria. O passo 2 é especificar a temperatura de referência apropriada e a determinação das propriedades do fluido. Nesse passo, temos que pensar em qual seria a correlação apropriada que vamos utilizar, pois tem algumas correlações que utilizam a temperatura do filme para determinar propriedades e outras utilizam a temperatura infinito. Eu, particularmente, para a resolução desse exercício, vou utilizar uma equação de Knudsen que utiliza a temperatura do filme para a determinação das propriedades do fluido. Nesse caso, calculo a temperatura do filme, que dá um valor de 60 graus Celsius, e da tabela A4 para o ar,
determino as propiedades de viscosidade cinemática, condutividade térmica e o Prandtl. O terceiro passo da nossa metodologia é o cálculo do Reynolds. Substituo na equação do Reynolds e chego a um valor de 4,164 vezes 10 a quarta, o que indica a presença de um escoamento laminar. Lembrando que o Reynolds crítico para escoamento externo sobre superfícies cilíndricas e esféricas é de 2 vezes 10 a quinta. O passo 4 é decidir se o coeficiente convectivo a determinar é médio ou local. Nesse caso, o problema está pedindo para determinar a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento, pelo qual fica claro que o coeficiente convectivo que devemos determinar é o coeficiente convectivo médio. E, por último, o passo 5 é determinar a correlação apropriada. Eu vou utilizar a equação de Hilbert para a determinação do valor de Nusselt médio. Com o valor do Reynolds e a geometria do escoamento, acho a equação de Nusselt apropriada. Substituindo os valores de Reynolds e Prandtl na equação de Nusselt médio, achamos um valor de 125,7. E substituindo na equação de Nusselt, que relaciona o coeficiente convectivo médio, achamos um valor de coeficiente convectivo médio de 36,1 watts sobre metro quadrado grau Celsius. Passamos então ao cálculo da área da superfície exposta desse tubo, que seria igual a perímetro vezes o comprimento. Sendo que o perímetro é igual a π vezes d, achamos uma área por unidade de comprimento de 0,314 metros quadrados. E por último, substituindo todos esses valores na taxa de transferência de calor por convecção, na equação de resfriamento de Newton, obtemos um valor de 1133,54 watts, que seria a taxa de perda de calor de esse tubo por unidade de comprimento. Em caso de conhecer o comprimento real desse tubo, então seria multiplicar essa taxa de perda de calor vezes o comprimento. Então, para a resolução desse exercício, eu utilizei a correlação empírica de Hilbert para o cálculo do Nusselt médio. Então, eu quero que vocês utilizem as correlações propostas na aula de hoje de Sukauskas e Churchill e Bernstein para a determinação de Nusselt médio e que calculem o desvio com relação à equação proposta por Hilbert. E, bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Na próxima aula, vamos resolver vários exercícios sobre escoamento cruzado sobre um cilindro e uma esfera. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau.